Os irmãos vieram até aqui pro meio, aqui, ó. É bom. Falei segunda-feira, o pessoal... Que maravilha, né? Glória a Deus. Vou só me ajeitar aqui, meus irmãos. Não, vai ficar, qualquer coisa a gente aumenta o ar aí para esquentar. Bom, olha que maravilha, ó. Estou vendo aqui todo mundo, olha que bênção. Querido, que bom que você veio. Amém? Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Que bom que você veio. Né? Às vezes a gente fica assim, ó, faltou muita gente, mas... Infelizmente, os que não vieram, nós precisamos orar por eles, que de repente, né, aconteceu algo, que eles não puderam estar aqui. Mas que bom que você veio. É sinal que Deus quer falar com você. Amém? Então, toda vez que você vem na casa de Deus, você sai daqui diferente. Eu sempre tenho essa convicção. Não é? Quando você estiver desanimado, vem para a casa de Deus. Que aqui você vai sair animado. Se você estiver doente e tiver condição, vem para a casa de Deus, que aqui você pode sair curado. Amém? Quando você estiver triste, meu irmão, você fala assim, estou triste, hoje eu não vou. Não, meu irmão. Quando você estiver triste, vem para a casa de Deus, que aqui você vai sair alegre. Amém? Então, em nome de Jesus, você que veio, Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Amém? Já está acontecendo aqui algo tão especial que eu estava lá em cima ajeitando algumas coisas lá na hora do louvor, e quando eu comecei a ouvir lá de cima o Rafa falando uma coisa, ministrando, e quando eu desci eu vi os irmãos com as mãos estendidas falando sobre entrega de Deus, e eu falei, meu Deus, isso aí é de Deus demais, porque eu vou falar hoje sobre entregas e renúncias. Olha que maravilha. Eu falei, cara, o Espírito Santo já está adiantando aquilo que ele quer continuar a falar no nosso coração. Vamos ler a palavra de Deus? Quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 14. Queria que você prestasse bastante atenção. O pastor Denilson falou ali, fica concentrado, né? Para que você possa realmente ouvir aquilo que Deus quer falar com você. 1 minuto que Deus falar ao seu coração, meu irmão, pode transformar a sua vida. Amém? Lucas 14, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33. Eu vou ler na NVI, que é a minha Bíblia aqui. Os irmãos podem acompanhar. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela quem? A multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Continuando, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele. E vão dizer: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000?
Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Agora olha que interessante, querido, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, eu ouvi uma palavra que edificou muito meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Pastor Daniel, na segunda-feira, ministrou a palavra aqui na reunião de discípulos. Ele falou algo muito interessante. Ele falou assim uma hora. Isso me pegou. Por isso que eu falo que às vezes 1 minuto, querido, a palavra aqui pode ter 50 minutos, 1 hora, 10 horas, 20 minutos. 1 minuto que uma palavra for lançada ao seu coração, ela pode mudar seu entendimento, pode abrir seu entendimento, pode mudar o seu coração, pode mudar. E o pastor Daniel falou assim: olha, Deus não te quer por metade. Ele te quer por inteiro. Deus não quer, ele falou assim, ó, Deus não quer 90% de você. Deus te quer por inteiro. E aquilo veio assim no meu coração, assim, eu estava ajeitando algumas coisas, que eu estava conduzindo a reunião, mas quando ele falou aquilo, que veio no meu coração assim, eu falei, é verdade. Deus, querido, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer um pedaço de nós. E nós, às vezes, muitas vezes, nós queremos dar ao Senhor, às vezes até 99%. Mas às vezes, querido, tem que ter uma palavra de confronto. Deus tem que falar conosco para que a gente tenha coragem de se entregar por inteiro ao Senhor. De renunciar às coisas, de entregar as coisas como sinal de renúncia, como sinal de entrega, para que a gente possa nos entregar realmente por inteiro. E esse texto é um texto interessante que Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava andando com uma multidão. Não sei quantas pessoas que eram, mas vamos supor que Jesus estava andando com uma turma aqui, igual a gente aqui. E a Bíblia fala que Jesus olhou para trás e falou assim: olha, se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua irmã, ou até a sua própria vida, se vocês amarem essas pessoas mais do que a mim, vocês vão continuar sendo multidão. Por quê? Porque vocês não servem para ser meus discípulos. Olha só. No meio de uma multidão, Jesus falou assim: olha, se você amar mais seu pai, mais sua mãe, olha, você vai continuar sendo multidão. Mas se você me amar mais do que todas as coisas, aí sim você poderá ser meu discípulo. E aí fica uma pergunta. Talvez, meu irmão, você quer ser multidão. E vou te falar a verdade. Vou te falar uma verdade. A igreja, falar igual o pastor Daniel, escuta isso. A igreja, em geral, estou falando aqui da comunidade do caminho, não. A igreja geral, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja está cheia de multidão. Cheia de multidão. E tem poucos discípulos. E como eu gosto muito do programa da Globo, que passava muitos anos atrás, que chamava Você Decide, meu irmão, está nas suas mãos. Você decide se você quer ser multidão ou se você quer ser discípulo de Jesus. Ser multidão é muito fácil. Todas as vezes que fala sobre multidão na Bíblia, fala que Jesus ia e o povo ia atrás, ouvindo.
A igreja está assim de multidão, pessoas que vão lá e escutam. Mas na hora de ser discípulo, a multidão, o que ela faz? Vai embora. Na hora que Jesus fala assim, olha, vai ser meu discípulo aquele que me amar mais do que ama a sua própria vida. Imagina, meu irmão, a gente tem, Deus nos dá a graça, nos dá a sabedoria, nos abençoa. Meu irmão, a gente tem palavra para ministrar, a gente busca do Senhor, a gente tem palavra aqui para toda situação, o Espírito Santo revela. Então, tem palavra aqui que eu podia chegar uma palavra aqui para te deixar emocionado. Eu podia trazer uma palavra aqui para chamar a sua atenção e você ficar vidrado em mim aqui o tempo todo. Mas hoje eu quero trazer para você, querido, uma palavra mais, como se diz, mais de confronto. Porque essa palavra, querido, que Jesus deu ali para aquela multidão, era uma palavra de confronto. Ele falou assim, olha, se você quiser ser meu discípulo, você precisa me amar mais do que ama a sua própria vida. É ou não é um confronto? É para poucos. Meu irmão, fala para quem está dizendo assim, ó, ser discípulo é para poucos. Quem está falando? O pastor Juninho? Não. Jesus. Jesus disse, olha, se você quer ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, tomar a tua cruz e me seguir. Você precisa me amar mais do que ama sua esposa, mais do que ama seu marido, mais do que ama seu filho. Meu Deus, você foi meu Deus. Foi meu Deus, eu preciso amar o Senhor mais do que eu amo a Ele, meu Deus. Meu irmão, é de confronto. Mas se você se tornar discípulo de Jesus, você vai ver que recompensa você terá. Que recompensa. Recompensa da presença, recompensa da ajuda, recompensa da força, recompensa da saúde. Entregar, meu irmão, significa passar para as mãos de alguém. Renunciar significa recusar ou negar algo. Jesus, querido, Jesus não está, deixa eu te falar algo. Jesus não está procurando multidões. Jesus está procurando discípulos. Jesus não está procurando pessoas que querem se dar a Ele 90%. Jesus não está procurando pessoas que querem dar a Ele 10%. Jesus está procurando pessoas que querem dar a vida por Ele. Nenhum amém, ó. Você decide. Se você quer ser multidão ou se você quer ser discípulo. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você não abrir mão de algo. Se você não entregar, se você não renunciar coisas desse mundo. Para seguir Jesus, para se tornar discípulo de Jesus, é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de santificação. Pastor Denilson falou que hoje de manhã a igreja, querida, ela está se aperfeiçoando. É um processo de santificação que nós precisamos, e esse processo de santificação, ele conta com o resultado de várias entregas. Para você se santificar, você precisa diminuir a cada dia para que ele cresça. Para você se santificar, você precisa entregar coisas que ele quer. Quando eu cheguei aqui, que eu vi as pessoas com a mão estendida e o Rafa falando, entrega, entrega, entrega. É isso, querido. Esse é o processo da santificação. Entregas e renúncias. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existe uma consequência para cada entrega. Existe consequência para as entregas. Consequências boas
e consequências o quê? Ruins. Mais uma vez, você decide, você precisa saber o que você vai entregar. Na Bíblia, querido, tem vários exemplos de entregas. Várias pessoas que abriram mão de alguma coisa. Várias pessoas que renunciaram a algumas coisas. Vou começar com as entregas ruins. Melhor, né? Deixar o bom para o final. Teve gente na Bíblia, querido, que fez entregas, renúncias ruins. E tiveram consequências o quê? Ruins. A Bíblia fala, querido, que Esaú era irmão de Jacó. E o irmão mais velho naquela época tinha vários benefícios. Ele era o quê? Ele era o primogênito. Como se diz? Ele era o primeiro dono da herança. Ser mais velho naquela época era muito importante. Hoje em dia não, hoje em dia às vezes ser caçula é melhor, né? Eu sou irmão caçula, é melhor. Mas naquela época não. Quantos aqui são irmão mais velho? O Rafa levantou a mão, sou irmão mais velho. Quem mais? Deixa eu ver. Ó. O irmão mais velho, aí, ó, Laurinha, Denilson, a Brenda, o Wilson. Ser irmão mais velho, querido, naquela época era, ó, top dos tops. A Bíblia fala que Esaú chegou cansado, passou um dia cansado, e quando ele chegou, Jacó, irmão dele, estava fazendo uma sopa. A Bíblia fala lentilha, mas lentilha é uma sopa. Esaú chegou com tanta fome, isso é a Bíblia que fala, não estou inventando não. A Bíblia fala que Esaú chegou com fome, e Jacó estava fazendo uma sopa. Esaú falou, estou falando com as minhas palavras. Esaú falou, senhor, me dá essa sopa aí. Aí Jacó falou assim, de graça? Vai. Olha o irmão mais novo, né? Pô, cara, estou fazendo aqui, você chega aí. E a Bíblia fala que, tipo assim, mais ou menos, Esaú falou assim, olha, o que você quer então, você me dar esse prato de sopa? O espertão do Jacó? Não, você me dá seu direito de ser irmão mais velho. Esaú entregou o direito de ser mais velho por um prato de sopa. Olha que entrega ruim. Não foi ruim? Meu irmão, era para ser, sabe o que? Quando a gente fala assim, o Deus de Abraão, Isaac, era para ser Esaú. Era para hoje a gente falar assim, olha, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas não, a gente fala, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque o Esaú trocou o direito dele por um prato de sopa. Olha que entrega ruim. Quando eu estava na faculdade, eu fui assim, cara, fui enganado. Tinha um irmão que ele fazia uma célula toda quarta-feira na sala da faculdade. E o negócio bombou. Toda quarta, na hora do recreio, vinha gente, e ele dava aquela palavra. E assim, ele era meu colega de sala. Tinha, já era irmão em Cristo e tal, mas a gente não tinha muita. Ele pedia para mim orar e tal. Uma vez ou outra eu dava uma palavra, mas ele era o que coordenava ali. Meu irmão, quando chegou o dia pertinho da formatura, a gente fez uma resenha lá, um negócio lá, todo mundo foi. O irmão, cara, chegou com uma... Deus me perdoe. Quando ele chegou com a namorada dele, todo mundo pegava o olho, porque ele era um cara tão assim, tão... E ele chegou com uma menina, desculpa a expressão das irmãs, ele chegou com uma menina pelada, quase nua, menina toda decotada, todo mundo assustou, falou, ué, que isso? Ué,
essa aí é a namorada do Rui. Ué, ela não deve ser da igreja não, ué. Todo mundo pensou quem era crente, quem não era. Todo mundo achou estranho quando ele chegou. E depois a gente teve um momento assim, ele percebeu que foi aquele alvoroço. E depois a gente estava conversando e falou, não, cara, minha namorada foi só Rui. Tá bom não, cara. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, ô cara, eu tenho um espinho na carne. Eu falei assim, conta mais, Rui, o que é isso? Conta mais. Ele falou, cara, eu tenho um problema com a mulher. Eu falei, cara, você me enganou esse tempo todo? Ele falou, eu fui enganado. Como assim? Como assim? Como assim? O que é isso? Ele falou, não, cara, eu sirvo a Deus demais, mas tem uma parte de mim que eu não consigo. Eu falei, meu Deus! Meu irmão, são as coisas que Deus quer que a gente entregue, que a gente renuncie, e muitas das vezes a gente quer segurar, e quer falar, e fala assim, não Senhor, essa parte aqui não mexe. Olha a desculpa dele, eu tenho um espinho na carne, igual Paulo. Eu falei, que Paulo, rapaz? Põe Paulo nessa história não. Que Paulo, o que, rapaz? Não tem nada a ver isso que você está falando, não. Meu irmão, Deus te quer por inteiro, Deus não quer um pedaço de você. Deus quer que a gente faça as entregas, as renúncias da nossa vida. Quer ver outra renúncia, outra entrega errada, sem ser a de Esaú? Ló. Quem lembra de Ló? Ló era quem? Sobrinho de Abraão. Ló e Abraão, para você que não conhece, eles foram enriquecendo, começou a ganhar negócio, ficou bom por lado deles, eles começaram a prosperar. Aí o espertão do Ló falou assim, cara, não dá para a gente ficar mais junto não. Nós estamos ficando muito ricos, nós temos muito boi, muita vaca, não dá para a gente ficar no mesmo lugar. Ele e Abraão estavam assim, ó, lado a lado. Aí Ló vai, entrega, cara, ele estava andando com o homem de Deus, ele tinha sociedade com o homem de Deus, cara. Ele tinha uma sociedade assim, ó, lado a lado com o homem de Deus. Ele vai e resolve do nada, fala assim, ó, tá muito, nós temos muito boi, muita vaca, não dá para a gente ficar junto mais não. Abraão tinha a bênção. O que Abraão falou? Pai, você que sabe. Aí, eu quero separar. Pô. Vamos terminar nossa sociedade, né? Ló falou, Abraão, pai, você que sabe. Ele vai falar assim, como é que nós vamos fazer? Ele falou, Abraão falou, pode escolher. Por lado que você for, eu vou para o outro. Aí a Bíblia fala que Ló deu uma olhada, viu um lado verdinho, cheio de, né, os olhos dele brilhou para aquele lado, ele falou, eu vou para lá então. Abraão falou, então beleza, eu vou para cá. Ló entregou, olha lá, então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, essa mídia tá boa mesmo, hein? Os caras até sabem o texto, nem falei. A planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada. Olha, tinha água lá. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir. Olha ali, sabe para onde que Ló resolveu ir? Sodoma. Entregou a sociedade, quis dar uma de esperto. E foi para onde? Sodoma. Todo mundo conhece Sodoma e Gomorra, não sabe? Sempre que a gente quer falar de um lugar ruim, a gente fala assim, Sodoma e Gomorra. Né? A gente quer falar de que cidade ruim, nossa, que a cidade está cheia de... Nosso inferno está naquela cidade, está igual o quê? Sodoma e Gomorra. Foi para onde Ló entregou a sociedade dele com o homem de Deus e resolveu ir para Sodoma e Gomorra. Abraão era tão de Deus que Abraão teve que clamar ao Senhor. O Senhor falou assim, eu vou destruir aquele lugar lá. Que a cidade lá que o seu sobrinho foi, Abraão, está um inferno. O negócio lá está de mal a pior. O negócio lá não está bom não. Está tudo errado lá. Eu vou destruir aqui a cidade. Abraão, como era um homem de Deus, falou, Senhor,
Será que o senhor pode salvar pelo menos? Se fosse 50, o senhor destruiria 40, destruiria 30, Senhor. Salva pelo menos 30. Não. É pelo menos o meu sobrinho. O que Deus fez? Tá bom. Tá bom, Abraão. Deu um boi para Ló. Quando Ló estava saindo da cidade, a esposa dele não queria sair do inferninho. O que ela fez? Olhou para trás. Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olha que entrega, meu irmão. Essa é antiga. Essa é quando eu era criança. Ó. Meu irmão, Ló perdeu. Olha aqui, Ló perdeu o dinheiro, perdeu tudo que ele tinha, porque tudo ficou lá na cidade queimada, e ainda perdeu a esposa. Foi ou não foi uma entrega errada? Péssimo. Meu irmão, procure andar com pessoas de Deus. Cola em pessoas de Deus. Não abra mão de uma pessoa de Deus, não abra mão da comunhão com o irmão para ter comunhão com o influencer. Não, agora sou amigo do influencer. Não, agora sou amigo de fulano e ele tem mais a manha. É mesmo, cara, então eu vou andar com você, cara, porque eu andava só com o Rafa, e o Rafa, o negócio dele é só igreja. Vou andar com o Rafa, mas não, agora eu vou andar com você, porque eu sou influencer, você tem muitos seguidores. Meu irmão, presta atenção nas suas entregas, presta atenção nas suas renúncias. Olha uma outra entrega ruim. Diga comigo, Judas. Eu ouvi uma pregação uma vez, vou contar para você. Judas Iscariotes, a gente acha que Iscariotes era o sobrenome dele, né? Iscariotes era uma terra. Iscariotes era uma terra que tinha muita gente, acho que eu já falei isso uma vez, tinha muita gente inteligente, era como se fosse aqui no Brasil hoje, seria assim, Brasília. Assim, Iscariotes era uma terra que o pessoal do dinheiro morava lá. E Judas era, vocês viram The Chosen? Quem vê The Chosen lá, aquela série lá do Jesus, ele vê que o Judas é um cara assim, bem descolado, inteligente, ia mexer com dinheiro. Judas era quem? Era o tesoureiro da turma, ia mexer com dinheiro, era Judas, ó, não. Aqui ó, se a gente fizer assim, sabe? Só que Judas tinha um problema, meu irmão, ele era louco com dinheiro. Qual foi a entrega errada que Judas fez? Judas, por causa de 30 moedas, ele entregou Jesus. Olha, que entrega boa, hein? Que traíra. Que traidor. Sim ou não? Você conhece alguém que chama Judas? Você já viu algum pai falar assim, ó, meu filho vai nascer, como é que vai chamar Judas? Ninguém, eu nunca vi um Judas sem ser esse. De tão ruim que o cara ficou na história. Qualquer um de nós aqui que sofreu uma traição na caminhada, o que nós vamos falar? Olha o Judas aí, ó, me traiu. Judas entregou Jesus por causa de 30 moedas. O pessoal não sabia. O pessoal falou assim, ó, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Nós vamos lá e tal. Dá 30 conto aí que eu te falo quem é. O pessoal deu ele dinheiro e falou assim, ó, vão estar lá na multidão, aquele que eu dei um beijo, vocês podem ir que é Jesus. Meu irmão, o cara se arrependeu tanto. Depois ele queria devolver o dinheiro, queria fazer um tanto quando não teve jeito, por causa de uma entrega errada. Mas, querido, a Bíblia também
ela fala agora da parte boa, ela fala de entregas boas. E toda entrega tem uma consequência. Judas entregou Jesus, teve uma entrega, fez uma entrega ruim. O que ele recebeu de consequência? Cara, morreu enforcado, de cabeça para baixo. Ló fez uma entrega ruim, o que ele recebeu? Perdeu o dinheiro, perdeu os bois, perdeu a esposa. Mas as entregas boas, queridos, as entregas, as renúncias que podem nos aproximar de Deus, as renúncias que podem nos fazer estar mais perto de Deus, também existem. Vou começar a dar agora as entregas boas. O mesmo Abraão, tio do bobão do Ló. Abraão queria ter um filho, não tinha jeito, tentou de tudo, não tinha jeito. Deus falou assim: eu vou te dar um filho na sua velhice. E você vai ver, e todo mundo conhece a história. Falou: pô, Senhor, mas como é que eu vou ter filho agora? Eu já estou avançado de idade, não vai dar. Minha esposa também já está velhinha, né? Como é que eu também já estou adormecido? Como é que eu vou ter filho? Deus falou: eu vou te dar um filho. E eles creram naquela promessa. E ele falou assim: Deus falou: eu vou te fazer pai de multidões. Você deve ter pensado: pai de multidão? Não estou conseguindo nenhum. Como é que eu vou ser pai de multidão? E Deus foi lá e cumpriu a promessa. Deu ele um filho na sua velhice. O filho que se chama Isaac. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E Deus deu ele Isaac. E ele ficou muito feliz, e toda a terra ficou muito feliz, todas as pessoas viram: nossa, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Aí quando o menino está crescendo lá por 6, 7, 8 anos, não sei, Deus fala assim: Abraão, eu quero seu filho. Cara, você já parou para pensar nisso? Então tem gente fazendo assim, ó. Você já parou para pensar nisso? Igual eu, custei a ter um. Quando eu tive, a pessoa, Deus falou assim: eu quero seu filho. Sabe o que Abraão fez, querido? Nem hesitou. Isaac, vem cá, vamos dar uma volta. Vou ali sacrificar alguém. Imagina Isaac: vamos lá, papai, vamos dar um rolê. Vai sacrificar quem? Não estou vendo, né? Vamos lá, chega lá para te mostrar. Meu irmão, renúncia, entrega. O filho da velhice, o filho da promessa. A Bíblia fala que ele subiu uma montanha, colocou o menino lá e ia sacrificar o menino. É para emocionar, né? Ele ia sacrificar o menino. Entrega por amor. Está lá no Velho Testamento, mas se cumpre aqui no Novo Testamento. Olha o pessoal da mídia de novo, ó. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Deus me deu. Não foi ele que falou isso não, mas podia ter falado. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que foi jóia. Foi ele que falou isso não, mas né? Fosse a música lá eu podia ter cantado: Deus me deu, Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, isso aqui é entrega. Aí se cumpre aqui no texto que nós lemos: aquele que não amar mais a sua própria vida, aquele que não me amar mais do que o seu filho, do que a sua esposa, do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Abraão pegou a faca. A Bíblia fala que Deus falou com ele: Abraão, o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu.
Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Olha que entrega. Teve consequência? Isaac foi pai de Mufasa. Abraão pegou o menino, desceu, mas no coração dele, meu irmão, ele entregou. Sim ou não? No coração dele ele entregou, no coração dele ele renunciou a promessa, ele entregou e falou: Senhor, é seu, foi o Senhor que me deu, ele é seu, eu entrego. A consequência de Abraão, Isaac foi pai de muitos. Isaac foi pai de quem? Jacó. Jacó teve os 12 filhos da tribo de Israel, e de um dos filhos da tribo de Israel nasceu o Salvador do mundo. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Consequência de uma entrega boa, consequência de uma renúncia. Meu irmão, deixa eu te falar, aquilo que Deus está te pedindo e talvez você está segurando, entrega ao Senhor, porque Ele trará consequências boas para a sua vida. Amém? A Bíblia fala também de uma outra entrega que a gente não nota muito, mas foi uma entrega que eu falei assim: meu Deus, esse baixinho. A Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu. Baixinho, vocês lembram? Subiu na árvore para ver Jesus. Zaqueu era o quê? Cobrador de impostos. Ninguém gostava de Zaqueu. Cobrava imposto do povo. Jesus estava passando, a Bíblia fala que Zaqueu quis ver Jesus, ele sentiu uma necessidade de ter, eu preciso ver esse homem, e a Bíblia fala que a multidão, ninguém deixava Zaqueu, além dele ser baixo, o pessoal devia falar assim: que rapaz, sai para lá, você é ladrão, cobrador de imposto, rapaz, não deixa ele passar não. A Bíblia fala que Zaqueu subiu na árvore, Jesus estava passando e falou assim: opa, desce daí, Zaqueu, vou lá na sua casa. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem rico, né? Cobrador de impostos. A Bíblia fala que Zaqueu falou assim: Senhor, metade do que eu tenho, Senhor, toma. E tem mais. Quem eu roubei, pode vir cá que eu vou devolver 4 vezes mais. Senhor, eu hoje estou te conhecendo. Eu hoje estou entregando minha vida para o Senhor. Eu imagino que Zaqueu falou: Senhor, minha vida agora é sua. Eu não quero mais não. Hoje eu encontrei a vida, eu vi Jesus, Jesus veio para minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe comigo, Senhor. Eu agora não quero ser aquele Zaqueu mais não. Eu entrego meu dinheiro. Se eu roubei alguém, pode vir cá, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe qual foi a consequência? Zaqueu. Então Jesus lhe disse: hoje houve. Olha, Jesus podia ter falado: Zaqueu, hoje houve salvação para Zaqueu. Meu irmão, a consequência da entrega é tão boa que ele falou assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é um filho de Abraão. Deus salvou a casa dele inteira. A consequência de uma entrega. A consequência de uma entrega. Meu irmão, talvez você está aqui, está pensando assim comigo:
Foi o que eu pensei quando eu escutei essa palavra, quando eu escutei a palavra do pastor Daniel segunda-feira. Eu falei, cara, eu preciso entregar mais. Eu preciso entregar mais. Tem coisa que ainda me prende. Tem coisa que ainda eu preciso entregar mais, Senhor. Eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais. E foi justamente, eu estava escutando, a Meire falou de uma canção, e eu estava escutando uma canção nesses dias que falava assim, olha, é Ele, por Ele que eu estou perdendo a minha vida, gastando tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos meus dias. Eu falei, Senhor, eu quero gastar minha vida toda para o Senhor. Eu quero te dar minha vida por inteiro. Eu não quero nem 0,5%. Porque eu entendi que para ser seu discípulo eu preciso de tudo. Eu preciso dar tudo. Irmão, talvez você está aqui nessa noite e tem coisa que ainda você não conseguiu soltar. Mesmo que o Rafa falou para você estender as mãos, talvez quando você estendeu, ele estava soltando, teve uma que talvez você fez assim com o dedinho, assim, opa, é tudo, Senhor, menos esse aqui. Não estou falando só de dinheiro não, tá? Porque às vezes quando a gente pensa em entregar, a gente pensa assim, o pastor está falando de dinheiro. Não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que Deus não precisa de dinheiro. A gente entrega o dízimo, a oferta, é por amor. Não é porque Deus precisa. É por obediência. Não é porque Deus... Eu estou falando de entrega, meu irmão. Não é só de dinheiro, não. Estou falando de entrega. É de tempo. Estou falando de entrega é por prazeres terrenos. Talvez você era igual eu. Eu tenho que admitir. Cara, eu sou cruzeirense. Mas teve um tempo, meu irmão, que eu era cruzeirense. Até um dia que Deus fosse comigo. Você está amando mais essas 5 estrelas aí do que a mim, cara. Torço. Gosto, mas meu irmão, ganhou, perdeu, cara, me abala não. Me abala não. Torço. Vou ser sincero, como é que é? Ganhou, perdeu, brinco, beleza, campeão, rebaixado, tá lá mesmo. Eu entreguei. Por que eu estou falando isso? Talvez tem... Sabe uma coisa que eu vejo que a igreja hoje precisa soltar? O tempo. Sabe uma coisa que a igreja, eu acho que hoje em dia precisa soltar? Isso aqui, ó. Vou fazer isso não. O tempo. O celular. As paixões. Aquelas paixões que você troca por... Você troca um tempo com Deus por aquela coisinha ali. Os sentimentos. As dores. A falta de perdão. Às vezes Deus está falando assim, me entrega esse sentimento, me entrega esse perdão, me entrega aqui nas tuas mãos. Você está assim, Senhor, não, essa pessoa aqui eu não consigo. Toda entrega tem uma consequência, meu irmão. Deus está te chamando para entregar algo nessa noite.
Talvez você está querendo fazer as coisas com a sua própria força. E Deus está te pedindo, como o Rafa falou, para você soltar nas mãos dele. Porque é um versículo conhecido demais, que a gente sempre fala, mas muitas das vezes não cumpre, que fala, Salmo 37, versículo 5, fala assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Quando fala entrega o teu caminho, ele está falando, entrega o seu casamento, entrega o seu filho, entrega a sua filha, entrega o seu marido, entrega a sua esposa, entrega os seus bens, entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa com ele. Deus está te chamando para entregas nessa noite. Mais uma vez, que ele já chamou aqui no louvor. Talvez você segurou uma com o dedinho. Deus me mandou aqui para passar o dedinho. Entrega. Estou terminando. Talvez tem talentos, dons. Às vezes você é talentoso, mas fala assim, não, se eu fizer isso aí para Deus, vou ter que fazer todo dia. Se eu fizer isso aí para o Senhor, eu vou ter que ter compromisso. Aí eu vou ter que ensaiar. Aí eu vou ter que ir na igreja mais vezes. Deus está me chamando para isso. Eu sei que... Quantos aqui já ouviram a pessoa falar assim, eu tenho esse ministério? Já ouviu alguém falar assim, não, eu tenho esse ministério. Olha, mas por que você não está cumprindo? Não, eu sei que eu tenho esse chamado. Mas às vezes, mesmo com você sabendo que tem um chamado, mesmo sabendo, você fala assim, se eu entregar isso agora, eu vou ter que me doar mais. Então, quantos já ouviram uma expressão assim? Não. Principalmente o desviado. O desviado sempre fala assim, não. Eu sei que eu tenho que voltar. Quem já ouviu alguém falar assim? Eu sei que eu tenho que voltar. Mas sabe por que não entrega? Sabe por que não volta? Porque fala assim, se eu voltar, eu vou ter que deixar de fazer isso. Para mim voltar, eu vou ter que parar de fazer isso. Vou ter que parar de fazer aquilo. Se eu voltar, porque... Aí a pessoa ainda falou, uma pessoa ainda falou assim comigo, não, porque eu sei que Deus é sério. Então se eu voltar, eu não quero voltar mais ou menos, não, eu quero voltar por inteiro. Só, meu irmão. E aí? Não, mas quando eu voltar? Meu irmão, brincadeiras à parte, talvez você está assim. Com medo de se entregar por inteiro. Com medo de falar assim, se eu gastar minha vida toda por Jesus, eu vou ter que melhorar muita coisa. Meu irmão, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega a sua vida para ele. Confia nele. Já viu que tema assim, deixa comigo? Jesus está falando para você, deixa comigo. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, porque, meu irmão, quando você entrega, eu quero finalizar com o exemplo de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos também, e ela era zombada porque não podia ter filhos. O marido dela tinha uma outra lá que tinha filhos, falava, eu tenho filho, você não pode. Aí Ana falou assim com o Senhor um dia, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo entregar ele nas tuas mãos. Se o Senhor me der um filho, eu prometo dar ele, consagrar ele ao Senhor na sua casa. Olha que entrega. Imagina, você esperando a vida inteira para ter e falar assim, Senhor, quando o Senhor me der, se o Senhor me der, é seu.
Consequência de entregas boas, acontecem coisas boas. O que Deus fez? Deu era um filho. O menino se chama Samuel, é o seu nome, pois ao Senhor o pedi. Samuel é o seu nome, pois o Senhor a pediu. Deus deu a ela um filho. Aí você fala assim, e ela? Cumpriu a promessa? A Bíblia fala que ela saiu lá da cidade dela, foi lá do outro lado do templo, entregou o menino. Deus me deu, estou devolvendo, estou entregando ele ao Senhor. A Bíblia fala, meu irmão, que Samuel foi o maior profeta. Ele foi juiz de Israel. Samuel, meu irmão, foi quem ungiu a Davi. A Bíblia fala, meu irmão, que pessoas de vários lugares da terra iam até Samuel para que Samuel orasse e profetizasse sobre a vida dele. Agora imagina, você ter um filho que sai gente do mundo inteiro para vir atrás do seu filho, para ele orar por você. Como é que a Ana devia ficar? Isso aí é meu menino. Aí, ó, meu garoto. Eu pedi ao Senhor e Ele me deu. Eu vivi isso. O nome do meu filho chama Samuel por causa disso. Samuel ia chamar Guilherme. Eu falo assim, quando eu tiver um filho, vou chamar Guilherme. Parece com Guilhermano. Nossa. Por isso que eu queria que chamasse Guilherme. Vai chamar Guilherme. Mas quando a amiga engravidou, ia terminar contando isso. Todo mundo que sabe, né? Tive um processo difícil para ter o filho. O médico falou que não dava, circunstâncias falavam que não dava. A gente orando e não acontecia. Mas um dia, eu e a amiga fizemos uma oração ao Senhor e falamos, Senhor, nossa vida é sua. A gente quer muito ter um filho. Fica emocionado. A gente queria muito ter um filho. Mas, Senhor, se o Senhor não nos der um filho, nós somos teus da mesma forma. Nós não vamos deixar de te seguir, com filho ou sem filho. A nossa vida é tua. Pensei que era um recado. Deu tempo. 10 minutos. Nós fizemos, eu lembro dessa oração que nós fizemos, nós pegamos a mão e falamos assim, Senhor, nossa vida é tua. Com filho ou sem filho, nós vamos te servir para sempre. A gente entrega tudo que é nosso. Entregas boas geram consequências boas. Deus nos deu um filho. Ele chama Samuel Azaf, que significa ao Senhor eu pedi e Deus usou da sua benevolência comigo. Entregas boas geram consequências boas, meus irmãos. Fica de pé.